Para mudar é preciso ir além do ambiente, do corpo e do tempo. Você está assistindo a este vídeo agora por uma razão, não por um motivo aleatório. Não é porque o algoritmo sugeriu por acaso ou porque você estava rolando a tela sem pensar. Você está assistindo a isto porque está na fase de pré-subida de nível, uma janela de desenvolvimento específica que ocorre imediatamente antes de uma grande expansão da consciência. O campo quântico está direcionando sua atenção para as informações de que você precisará para a transição que se aproxima. A aparição deste vídeo em sua consciência agora não é uma coincidência. É o campo quântico se comunicando por meio da sincronicidade, colocando material de preparação diante de uma consciência que está prestes a passar por uma transformação que ainda não reconhece totalmente que está por vir. O fato de você ter clicado, de estar lendo estas palavras, de algo tê-lo trazido até aqui, essa é a primeira confirmação. Você está prestes a subir de nível massivamente. Existe um fenômeno que a mecânica quântica prevê e que os místicos sempre souberam. Antes que ocorra uma grande evolução da consciência, a realidade fornece sinais, orientação e preparação por meio de canais sincrônicos. Isso não acontece depois da transformação, quando a informação seria tarde demais, mas sim antes da transformação, enquanto a consciência ainda pode se preparar, reconhecer o que está se aproximando e se alinhar com a transição, em vez de resistir a ela. Esses sinais de pré-subida de nível são a maneira do campo quântico de apoiar a evolução, fornecendo as informações de que a consciência precisa para navegar pela próxima expansão sem ficar sobrecarregada, sem resistir à morte necessária da identidade atual e sem perder a oportunidade que só existe na estreita janela antes que a subida de nível se complete. A maioria das pessoas perde completamente a fase de pré-subida de nível. Elas estão tão focadas no nível atual, nos problemas atuais, na identidade atual e nas circunstâncias atuais que não notam os sinais que indicam uma transformação iminente. Então, a subida de nível as atinge de repente, sem preparação, criando uma crise. Isso acontece porque a consciência não sabia que a expansão estava chegando e interpreta a disrupção como um desastre, em vez de reconhecê-la como a dissolução necessária antes da reconstrução em um nível superior. A transformação é vivenciada como trauma, e não como evolução, porque a consciência ignorou os sinais de pré-subida de nível que teriam fornecido contexto, preparação e entendimento, tornando a transição mais suave. Mas você está aqui. Você viu este vídeo. Algo em sua consciência reconheceu que era importante o suficiente para clicar. Esse reconhecimento em si é um sinal. A consciência está sentindo que a informação aqui importa para o que se aproxima, mesmo que a mente ainda não compreenda conscientemente o porquê. O campo quântico direcionou sua atenção para cá porque você está na janela de pré-subida de nível. Este não é um conteúdo aleatório, é material de preparação chegando exatamente quando necessário, exatamente como precisa, por meio de um canal sincrônico que a consciência estava pronta para receber. Você consegue sentir essa verdade se manifestando? Essa resistência misturada com reconhecimento? Parte de você sabe, sim, algo está mudando, enquanto outra parte tenta descartar isso como uma coincidência sem sentido. Essa tensão interna é exatamente o que caracteriza a fase de pré-subida de nível. A consciência pressente a mudança que se aproxima, enquanto o ego tenta manter a estabilidade atual. A consciência se expande, enquanto a identidade se contrai para proteger o autoconceito familiar. O reconhecimento emerge, enquanto a negação tenta suprimir o que a consciência sabe, mas o ego teme. Essa tensão que você está sentindo agora, enquanto lê estas palavras, é a confirmação de que você está na zona de transição entre o nível atual e o próximo. A mecânica quântica explica o mecanismo por meio de transições de fase de probabilidade. Antes que um sistema quântico transicione para um estado de energia mais elevado, o sistema entra em um estado excitado. Nesse estado, ele não está mais estável no nível atual, mas ainda não transicionou para o próximo. Durante esse estado excitado, o sistema se torna altamente sensível a influências externas. Pequenas perturbações podem desencadear a transição, e as distribuições de probabilidade mudam dramaticamente, preparando-se para a mudança de estado que se torna inevitável. A consciência funciona da mesma forma. Antes da subida de nível, a consciência entra em um estado excitado. A identidade atual está se desestabilizando. Possibilidades mais elevadas estão se tornando mais prováveis. A sensibilidade à orientação e aos sinais está aumentando. Pequenos gatilhos são capazes de catalisar uma grande transformação. Você está nesse estado excitado agora. É por isso que este vídeo importa mais do que o conteúdo usual que você encontra.
As tradições antigas reconheceram a fase de pré-subida de nível como um tempo sagrado que exigia atenção especial. Seja a busca de visão antes da iniciação do guerreiro, a noite escura antes do despertar espiritual ou o estágio do casulo antes da emergência da borboleta, toda tradição entendeu. Antes que a transformação se complete, há um período de preparação onde sinais aparecem, orientação chega e a consciência deve prestar atenção ao que está sendo revelado sobre a próxima transição. A compreensão quântica moderna valida o que os antigos sabiam. Sua consciência está fornecendo esses sinais. O campo quântico está entregando a preparação por meio deste vídeo. A questão é se você reconhecerá o que está acontecendo e se preparará conscientemente, ou se descartará os sinais e vivenciará a subida de nível como uma crise desorientadora por ter ignorado o que estava tentando prepará-lo. O que vem a seguir revela exatamente quais sinais confirmam que você está na fase de pré-subida de nível. O que a expansão que se aproxima envolve. Por que ignorar a preparação cria sofrimento desnecessário? Como se alinhar com a transição conscientemente, em vez de resistir a ela inconscientemente? E para o que a subida de nível está preparando você, além da compreensão atual? Você não está assistindo a um vídeo aleatório. Você está recebendo preparação para uma transformação que já está em movimento, já é inevitável, já está se aproximando, quer o ego esteja pronto ou não. Compreender o que está por vir permite a participação consciente na evolução que está ocorrendo. Ignorar o que está por vir cria uma resistência que torna a transformação necessária mais dolorosa do que precisa ser. Antes de identificar os sinais específicos que confirmam que você está na fase de pré-subida de nível, você precisa entender o que a subida de nível realmente significa no nível da consciência. A cultura mainstream trata o crescimento como uma progressão linear gradual, lentamente melhorando, acumulando aperfeiçoamentos, avançando constantemente. Mas a consciência não evolui linearmente. A consciência evolui por meio de transições de fase discretas, saltos quânticos, onde tudo se reorganiza em um nível superior de complexidade, integração e capacidade. A subida de nível não é um aprimoramento incremental. A subida de nível é uma reorganização fundamental de como a consciência funciona. Pense na água fazendo a transição de líquido para gás. Não é uma mudança gradual, onde a água se torna um pouco mais semelhante a vapor com o tempo. É uma transição de fase discreta, onde em um limite de temperatura específico toda a estrutura se reorganiza. Moléculas que estavam ligadas se libertam. O líquido se torna gás. As propriedades mudam completamente. A subida de nível de consciência funciona de forma idêntica. O desenvolvimento gradual ocorre dentro de um nível, aprendendo, crescendo, melhorando, mantendo a mesma estrutura básica. Mas, em um limite de desenvolvimento específico, ocorre uma transição de fase. Toda a estrutura da consciência se reorganiza. Limitações anteriores se dissolvem. Novas capacidades emergem. E a consciência opera a partir de um nível fundamentalmente diferente do anterior. A transição de subida de nível envolve morte e renascimento. A identidade atual deve se dissolver antes que uma identidade superior possa se formar. As limitações atuais devem colapsar antes que as capacidades expandidas possam emergir. A compreensão atual deve ser estilhaçada antes que uma compreensão mais profunda possa se integrar. Essa morte não é metafórica. Estruturas psicológicas reais que definiram quem você era no nível atual devem se desintegrar, criando um vazio temporário onde nada parece estável, antes que a reconstrução ocorra em um nível superior. As novas estruturas devem ser capazes de conter a consciência expandida que não cabia na organização anterior. A maioria das pessoas teme essa morte. Resiste à dissolução. Apegam-se desesperadamente à identidade atual, o que cria sofrimento, porque a morte é necessária para o renascimento que a subida de nível requer. O que desencadeia a subida de nível varia: o desenvolvimento acumulado atingindo uma massa crítica, uma crise forçando a evolução, uma experiência de iniciação catalisando a transformação, ou o campo quântico determinando o timing. Independentemente do gatilho, o mecanismo é o mesmo. A consciência que está se desenvolvendo dentro do nível atual atinge um ponto onde a estrutura atual não pode mais conter o desenvolvimento contínuo. A instabilidade aumenta, a transição de fase se torna inevitável e a reorganização ocorre, quer o ego queira ou não. Você não controla quando a subida de nível acontece. Você se desenvolve até que o limite seja atingido. Então, a subida de nível ocorre naturalmente como uma transição de fase que o desenvolvimento tornou inevitável.
Cada nível é um estágio necessário. Mas cada nível se torna eventualmente uma limitação quando a consciência se desenvolve além do que esse nível pode integrar. A subida de nível é uma graduação de uma estrutura que cumpriu seu propósito para uma estrutura que pode apoiar o próximo estágio de desenvolvimento. Aplicando a sua situação, se você está na fase de pré-subida de nível, sua consciência está se desenvolvendo dentro do nível atual até que esse desenvolvimento atingiu um limite onde a estrutura atual não pode conter o crescimento contínuo. A instabilidade que você está vivenciando não é um fracasso, é um sinal de que a transição de fase está se aproximando. A identidade atual se sentir inadequada não é um problema a ser corrigido. Essa inadequação é um sinal de que a identidade superou sua estrutura e precisa se reorganizar em um nível superior. A confusão sobre quem você é não é uma crise, é a dissolução da certeza anterior, necessária antes que uma clareza superior possa emergir. Tudo o que você está sentindo de desconfortável faz sentido quando entendido como uma fase de pré-transição, um estado excitado, em vez de um sofrimento aleatório que requer eliminação. Entender a subida de nível como uma transição de fase, e não como uma melhoria linear, muda tudo sobre como você interpreta o que está ocorrendo. Você não está quebrado. Você está em transição. Você não está falhando. Você está dissolvendo a estrutura necessária antes de se reorganizar em um nível superior. Você não está perdido. Você está no vazio entre os níveis, onde nada é estável porque tudo está se reorganizando. O desconforto é temporário e necessário. A confusão é normal para a zona de transição. A instabilidade se resolve assim que a reorganização se completa no próximo nível. Mas, durante a fase de pré-subida de nível, antes que a transição se complete, a experiência é caracterizada pela desestabilização que a consciência deve entender como preparação, e não como um problema. Existem sinais específicos que confirmam que você está na fase de pré-subida de nível, em vez de vivenciar dificuldades aleatórias ou desafios temporários. Esses sinais operam em sua experiência direta agora, se a transição estiver se aproximando. Reconhecê-los valida o que está acontecendo enquanto prepara a consciência para a reorganização que é inevitável, uma vez que você entrou na zona de pré-transição. O primeiro sinal é a identidade atual se sentir cada vez mais inadequada ou falsa. Quem você tem sido, como se definiu, com o que se identificou, tudo isso parece menos verdadeiro, menos autêntico, menos alinhado com o que a consciência realmente é por baixo da identidade superficial. Não é que você estava mentindo ou fingindo antes, mas que a consciência superou a identidade que era precisa no estágio de desenvolvimento anterior. A identidade não está errada, a identidade é muito pequena para a consciência que se expandiu além do que ela pode conter. Esse sentimento de inadequação é um sinal. A consciência está sentindo que precisa de um recipiente maior do que a identidade atual fornece. O segundo sinal é que objetivos e ambições anteriores perdem o significado ou o apelo. Coisas pelas quais você trabalhou, se importou e perseguiu apaixonadamente de repente parecem vazias ou irrelevantes. Não porque você falhou em alcançá-los, mas porque a consciência evoluiu além do estágio de desenvolvimento onde esses objetivos importavam. O que importava no nível anterior não importa no próximo. Os objetivos perdem o significado porque a consciência está se preparando para operar a partir de valores, prioridades e propósitos diferentes que se alinham com o nível superior, em vez do nível anterior no qual os objetivos foram baseados. A perda de significado sinaliza que você superou uma orientação que serviu ao nível anterior, mas que não servirá ao próximo. O terceiro sinal é que os relacionamentos estão se desestabilizando ou terminando sem uma razão externa clara. Conexões que pareciam sólidas de repente parecem tensas. Pessoas de quem você era próximo parecem distantes. Relacionamentos que funcionavam perfeitamente no nível anterior não conseguem acomodar a consciência que se prepara para o próximo nível. Não porque você ou eles fizeram algo errado, mas porque a dinâmica dos relacionamentos organizada em torno do nível anterior se torna incompatível com a frequência e a estrutura que estão emergindo para o próximo nível. Os relacionamentos se dissolvem ou se transformam porque a consciência está se reorganizando de maneiras que as estruturas de relacionamento atuais não conseguem conter sem um ajuste importante. O quarto sinal é o aumento da sensibilidade a tudo: emoções, energia, estados de outras pessoas, influências ambientais. O que você podia tolerar facilmente antes agora o sobrecarrega rapidamente. Limites que funcionavam antes agora parecem inadequados. A sensibilidade que era administrável se torna intensa. Isso ocorre porque a consciência está em transição de uma frequência mais densa para uma mais refinada,
tornando-a mais sensível a influências sutis que não eram perceptíveis na frequência dos níveis anteriores. O aumento da sensibilidade não é fraqueza, é a consciência se tornando capaz de perceber e operar nas frequências que o próximo nível requer acessar. O quinto sinal é a orientação aparecendo por canais incomuns. As sincronicidades se intensificam, os sonhos se tornam vívidos e significativos, a intuição se fortalece, a informação chega por fontes inesperadas. O campo quântico fornece orientação durante a fase de pré-subida de nível porque a consciência precisa de preparação para a transformação que se aproxima. A orientação não é aleatória. Ela é especificamente relevante para o que a consciência precisa entender antes que a transição se complete. Este vídeo aparecendo é um exemplo de orientação chegando sincronicamente, fornecendo preparação para a subida de nível que se aproxima. Quando a orientação aumenta visivelmente, a transição está próxima. O sexto sinal é que o corpo físico responde com sintomas que o exame médico não consegue explicar: fadiga sem causa física, interrupção do padrão de sono, alterações de apetite, dores ou sensações inexplicáveis. O corpo é o veículo da consciência. Quando a consciência se prepara para a subida de nível, o corpo deve se ajustar para acomodar a frequência mais alta e a capacidade expandida. Os sintomas físicos durante a pré-subida de nível não são necessariamente doença. São o corpo se recalibrando para suportar a transição da consciência que se aproxima. É fundamental buscar avaliação médica, mas se a medicina não encontrar nada, considere que os sintomas podem ser o corpo se preparando para a expansão da consciência. O sétimo sinal é o timing, sentir-se urgente sem um motivo claro. Uma sensação de que algo precisa mudar em breve. Sentir que a mudança está se aproximando rapidamente. Uma urgência que não tem um prazo externo específico, mas que cria pressão. Essa urgência é a consciência sentindo a transição de fase se aproximando de um ponto crítico onde a reorganização ocorrerá, independentemente da prontidão do ego. A urgência é um temporizador interno que indica que a janela para a preparação consciente é limitada. A subida de nível acontecerá em breve, quer a consciência tenha se preparado ou não. A urgência sinaliza: preste atenção agora. Prepare-se enquanto pode. Reconhecer esses sinais valida o que está ocorrendo e torna consciente o que pode estar confuso. Isso diz à consciência: sim, você está na fase de pré-subida de nível. Sim, essas experiências indicam a transição que se aproxima. Sim, o que você está vivenciando tem significado e propósito, embora seja desconfortável e desorientador. Chegamos ao ponto crucial de por que ignorar os sinais de pré-subida de nível cria sofrimento desnecessário, enquanto reconhecê-los permite a preparação consciente que torna a transição mais suave. A subida de nível é inevitável, uma vez que você entrou na fase de pré-transição. A consciência se desenvolveu além do limite onde a estrutura atual pode conter o crescimento contínuo. A transição acontecerá. Mas a maneira como a transição acontece, como crise ou como evolução consciente, depende inteiramente de a consciência reconhecer o que está ocorrendo e se preparar adequadamente, ou permanecer inconsciente da reorganização que se aproxima e resistir à dissolução necessária. Quando os sinais de pré-subida de nível são ignorados, a consciência interpreta a desestabilização como um problema que requer conserto, em vez de reconhecê-la como preparação para a transição. A identidade se sente inadequada. Esforce-se mais para manter a identidade atual. Os objetivos perdem o significado. Force-se a se importar com eles de qualquer maneira. Os relacionamentos se desestabilizam. Tente desesperadamente mantê-los juntos através do controle. Cada resposta que tenta preservar o nível atual cria resistência contra a transição que é inevitável. Isso torna a dissolução mais dolorosa, porque a consciência está lutando contra o que precisa acontecer, em vez de fluir com a reorganização necessária. Sinais ignorados significam que a consciência entra na subida de nível sem preparação. A transição atinge de repente, sem aviso. A identidade se dissolve sem o entendimento de que a dissolução é temporária antes da reconstrução. Estruturas atuais colapsam sem saber que o colapso é necessário para que estruturas superiores se formem. Tudo o que é familiar desaparece sem contexto. Essa ausência, que cria o espaço para a consciência expandida emergir, é interpretada como crise, porque a consciência não reconhece a transição ocorrendo. Além disso, ignorar os sinais significa que a consciência perde a janela para a participação consciente. A fase de pré-subida de nível é o único momento em que a consciência pode se preparar, entender o que está por vir,
liberar o que precisa ser liberado voluntariamente e se alinhar com a transição. Quando os sinais de pré-subida de nível são reconhecidos, a consciência entende a desestabilização como o estado excitado de pré-transição, e não como um sofrimento aleatório. A inadequação da identidade é reconhecida como superação do recipiente anterior, em vez de falha pessoal. A perda de significado dos objetivos é reconhecida como a consciência evoluindo além do que importava no nível anterior. A desestabilização dos relacionamentos é reconhecida como estrutura se reorganizando, em vez de algo errado com você ou com eles. Toda experiência é recontextualizada de algo está quebrado para estou em transição entre níveis, o que muda completamente como a consciência responde ao que está ocorrendo. O reconhecimento também permite a preparação consciente para a transição que se aproxima. Você pode começar a liberar apegos à identidade atual antes que a transição force a liberação. Você pode abrir mão voluntariamente de relacionamentos, objetivos e crenças que não sobreviverão à subida de nível, em vez de se agarrar até que sejam arrancados. Você pode praticar a rendição ao que está por vir, em vez de construir uma resistência que tornará a transição mais dolorosa. Você pode alinhar a frequência com o próximo nível emergente, em vez de tentar manter a frequência do nível anterior que está se dissolvendo. A preparação não impede a subida de nível, ela é inevitável. Mas a preparação a torna uma evolução consciente, em vez de uma crise inconsciente. O reconhecimento revela que a subida de nível serve a um propósito que transcende o desenvolvimento pessoal. Você não está apenas evoluindo para si mesmo. Você está evoluindo porque a consciência que você incorporará no próximo nível serve à evolução coletiva de maneiras que o nível atual não poderia. A transição serve a um timing maior do que a preferência pessoal. O propósito que você expressará no próximo nível é necessário agora. Caso contrário, o timing não se alinharia com este momento específico para sua subida de nível. Compreender esse propósito maior ajuda o ego a se render à transição, mesmo quando ela exige a liberação de tudo o que é confortável e familiar do nível anterior. O propósito torna o sacrifício significativo, em vez de apenas doloroso. Existem 6 práticas para a transição consciente. Para se preparar conscientemente para a subida de nível que se aproxima, em vez de resistir inconscientemente e tornar a transição mais dolorosa do que o necessário, você precisa se envolver em práticas específicas durante a fase de pré-transição. Essas práticas não impedem a subida de nível, a transição é inevitável. Mas as práticas criam as condições que permitem uma reorganização suave e consciente, em vez da transformação forçada e traumática que ocorre quando a consciência resiste à dissolução necessária das estruturas atuais. A primeira prática é a liberação voluntária da identidade atual. Perceba os aspectos da identidade que se sentem cada vez mais falsos ou inadequados. Pratique dizer, eu não sou apenas isso. Não se trata de rejeitar a identidade à força, mas de afrouxar a identificação com o autoconceito limitado que a consciência superou. Pratique se vivenciar como consciência, em vez de como os papéis, conquistas e definições acumulados que o ego construiu. Esse afrouxamento voluntário evita o estilhaçamento violento quando a subida de nível exige a dissolução da identidade limitada. Você não está destruindo quem você é, está liberando uma definição estreita que não pode conter quem você está se tornando. A segunda prática é a rendição dos objetivos que perderam o significado. Não se force a se importar com ambições que agora parecem vazias. Não tente fabricar paixão por propósitos que a consciência evoluiu além. Permita que os objetivos se dissolvam naturalmente, sem culpa ou vergonha por desistir. O que importava no nível anterior não precisa importar no próximo. Liberar propósitos anteriores cria espaço para que propósitos alinhados com o próximo nível emerjam após a transição. Apegando-se a objetivos que a consciência superou, você cria resistência que torna a transição mais difícil. A terceira prática é permitir que os relacionamentos se transformem ou terminem naturalmente. Não se agarre desesperadamente a conexões que parecem tensas. Não force a intimidade com pessoas cuja frequência não ressoa mais com a sua. Permita que os relacionamentos se reorganizem em torno da frequência emergente, ou permita que terminem graciosamente se a reorganização não for possível. Nem todos os relacionamentos sobrevivem à subida de nível. A resistência às mudanças nos relacionamentos cria sofrimento durante a transição, quando os relacionamentos se dissolvem, independentemente de quão firmemente você se agarre. A quarta prática é desenvolver a capacidade de não saber. Pratique sentar com a incerteza sem precisar de respostas imediatas.
Pratique tolerar a ausência de base sem correr para criar uma falsa estabilidade. Pratique estar no vazio sem preenchê-lo prematuramente com uma nova identidade, objetivos ou relacionamentos que podem não se alinhar com o próximo nível, uma vez que a reorganização se complete. O vazio entre os níveis é o espaço necessário onde as estruturas anteriores se dissolvem antes que estruturas superiores se formem. Aprender a tolerar o vazio durante a fase de pré-subida de nível evita o pânico durante a subida de nível real, quando o vazio se intensifica. A quinta prática é seguir a orientação sincrônica que aparece. Quando um livro cair aberto em uma página relevante, leia-o. Quando uma conversa entregar a informação necessária, receba-a. Quando um vídeo como este aparecer, assista-o completamente. O campo quântico está fornecendo preparação por meio de canais sincrônicos durante a fase de pré-transição. A orientação não é aleatória, ela é especificamente calibrada para o que a consciência precisa entender antes que a subida de nível se complete. Seguir a orientação permite a preparação consciente. Ignorá-la significa perder a preparação que o campo quântico tentou fornecer. A sexta prática é confiar que a transição serve a um propósito que transcende a compreensão do ego. Você não precisa entender por que a subida de nível está acontecendo agora, o que o próximo nível envolverá ou por que o nível anterior precisava ser dissolvido. Você precisa confiar que a evolução da consciência serve ao desdobramento coletivo de maneiras que o nível atual não consegue perceber. Essa confiança permite a rendição ao processo, mesmo quando os detalhes específicos não são o que o ego deseja. Confiança não significa aceitação passiva, significa cooperação ativa com a transformação que está ocorrendo por razões além da perspectiva limitada a que o nível atual tem acesso. Algo crucial acontece durante a fase de pré-subida de nível. Nem toda orientação que aponta para o próximo nível parece positiva ou confortável, porque a subida de nível requer a dissolução das estruturas atuais. A orientação durante a pré-transição muitas vezes aponta para fins, liberações e mortes que o ego desesperadamente quer evitar. As sincronicidades podem guiá-lo para o fim de um relacionamento. A intuição pode indicar o abandono de uma carreira. Os sinais podem apontar para a liberação de um aspecto da identidade em torno do qual o ego construiu toda uma vida. A consciência deve reconhecer que a orientação que aponta para a dissolução não é punição ou um erro. A orientação para os fins é o campo quântico preparando a morte necessária antes do renascimento que a subida de nível exige. A resistência se manifesta quando a consciência recebe uma orientação clara, mas espera que ela esteja errada. Você se sente impelido a terminar um relacionamento, mas tenta desesperadamente fazê-lo funcionar. Você sente que uma carreira está completa, mas se força a continuar porque o ego teme a incerteza do que virá a seguir. Você reconhece que a identidade é falsa, mas mantém a performance dessa identidade porque liberá-la parece morrer. Cada resistência é o ego tentando preservar as estruturas do nível atual que a subida de nível dissolverá, quer o ego as libere voluntariamente ou se agarre até que sejam removidas à força. A prática diante da orientação desconfortável é reconhecer que o que parece morte é preparação para o renascimento. O fim de um relacionamento cria espaço para relacionamentos alinhados com o próximo nível. A dissolução de uma carreira cria uma abertura para um propósito alinhado com uma frequência superior. O estilhaçamento da identidade cria um vazio onde o self autêntico pode emergir. Cada morte para a qual a orientação aponta serve a uma limpeza necessária antes que a consciência expandida possa se manifestar totalmente. É crucial confiar que o vazio após a morte não permanecerá permanente. O ego teme que liberar as estruturas atuais deixe a consciência sem nada. Mas o vazio é um espaço de transição temporário. Depois que a dissolução se completa e a reorganização ocorre em um nível superior, novas estruturas se formam, nova identidade, novos propósitos, novos relacionamentos alinhados com a consciência expandida. Confiar nesse padrão permite liberar as estruturas atuais sem o terror de que nada substituirá o que se dissolve. O que está acontecendo individualmente com você está acontecendo coletivamente com milhares de pessoas globalmente. Este não é um fenômeno isolado. É uma preparação em toda espécie para uma subida de nível coletiva, onde a humanidade está fazendo a transição da estrutura de consciência atual para uma estrutura expandida, capaz de lidar com os desafios que o nível atual não consegue resolver. O conceito de ressonância mórfica de Rupert Sheldrake explica por que as subidas de nível individuais estão se sincronizando. À medida que mais consciências fazem a transição para níveis mais elevados, o campo mórfico se fortalece, tornando a transição mais fácil para outros que se aproximam da subida de nível.
Sua subida de nível será mais fácil porque o campo contém um padrão poderoso criado por todos os que fizeram a transição antes de você. E quando sua subida de nível se completar, você fortalecerá o campo mórfico para todos os outros que se aproximam da transição. Sua evolução serve ao coletivo. Contribui para a evolução da espécie para um nível superior, um nível capaz de lidar com os desafios planetários que a consciência do nível atual criou, mas não consegue resolver sem evoluir além das limitações que geraram os problemas em primeiro lugar. A convergência de múltiplas crises simultâneas, colapso ambiental, fragmentação social, instabilidade econômica, polarização política, etc., está criando pressão evolutiva para uma subida de nível em toda a espécie. Todos esses são sintomas da humanidade operando em um nível de consciência inadequado para a complexidade que criamos. A solução requer uma subida de nível coletiva. É por isso que o timing da sua subida de nível individual parece urgente. Você está respondendo a uma pressão evolutiva coletiva que está se intensificando. Sua transição contribui para a massa crítica necessária. Sua consciência expandida no próximo nível contribuirá com a capacidade de que o campo coletivo precisa para lidar com os desafios. Sua subida de nível não é apenas sobre você, ela serve à transição coletiva que está se tornando necessária para a sobrevivência e evolução da espécie. Há um ponto que se aproxima, que determina se a subida de nível se completa como evolução consciente ou como crise traumática. É a escolha entre cooperação com a dissolução necessária. Resistência até que a resistência torne a transição mais dolorosa do que o necessário. Essa escolha não pode ser feita pelo ego. O ego quer impedir a subida de nível, manter a identidade atual e evitar a morte que a transição requer. O ego criará toda a racionalização possível para resistir. Mas, uma vez que você entrou na fase de pré-transição, a subida de nível é inevitável. Atrasar apenas torna a transição mais difícil quando ela finalmente ocorre. A escolha tem que vir da consciência que reconhece o padrão maior. A subida de nível ocorre quando a consciência se desenvolveu além da capacidade da estrutura atual de conter o crescimento contínuo e quando o campo coletivo precisa da capacidade que você incorporará no nível superior. Reconhecer esse propósito maior ajuda a consciência a escolher a cooperação em vez da resistência, mesmo quando a cooperação exige sacrificar tudo o que é confortável no nível atual. Os antigos místicos descreveram isso como morrer antes de morrer, render-se voluntariamente à morte do ego antes que a morte física force a rendição. A subida de nível é a mesma dinâmica. Liberar voluntariamente a identidade atual antes que a transição a estilhasse a força cria evolução consciente em vez de crise traumática. A cooperação significa fluir com a dissolução necessária. Vivenciar a transição como evolução na qual você está participando. Utilizar a orientação para a preparação consciente. Reconhecer a subida de nível como uma expansão que serve a um propósito além da agenda do ego. E permitir a reorganização completa que estabelece um funcionamento estável em um nível superior. O compromisso não torna a subida de nível fácil, mas a torna uma evolução consciente, em vez de uma crise inconsciente. Uma vez que a subida de nível se completa e a consciência se reorganiza em um nível superior, o funcionamento a partir dessa estrutura expandida parece radicalmente diferente do funcionamento no nível anterior. É mais expandido, mais capaz, mais integrado e mais consciente. E, crucialmente, as limitações anteriores que pareciam permanentes se dissolvem naturalmente no nível superior, porque eram restrições estruturais da organização anterior, e não propriedades inerentes da própria consciência. Viver em um nível superior significa que capacidades emergem que eram impossíveis no nível anterior. Não através de esforço ou técnica, mas através da reorganização estrutural que cria novas possibilidades. Assim como o gás pode fazer coisas que o líquido não pode, a consciência em um nível superior pode perceber, processar e responder de maneiras que o nível anterior não conseguia acessar, porque a consciência está estruturada de forma diferente após a reorganização. A perspectiva se expande dramaticamente. Problemas que pareciam intransponíveis no nível anterior tornam-se administráveis ou irrelevantes do ponto de vista do nível superior. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a perspectiva expandida vê soluções que o nível anterior não conseguia perceber ou reconhece que os problemas foram criados pela compreensão limitada do nível anterior e se dissolvem naturalmente quando a compreensão se expande. O que criou sofrimento no nível anterior muitas vezes se torna neutro, ou até apreciado como um catalisador necessário para o crescimento, no nível superior. A integração aumenta significativamente.
Conflitos internos que caracterizavam o nível anterior se resolvem por meio da capacidade do nível superior de manter o paradoxo sem precisar colapsar a complexidade em um simples ou isso ou aquilo. Aspectos sombrios que foram separados se integram. Partes fragmentadas do self se unificam. O propósito se clarifica, superando a ambiguidade anterior. O que parecia vago ou incerto no nível anterior se torna claro no nível superior. Não que você descubra um propósito completamente novo, mas o propósito que você estava servindo inconscientemente no nível anterior se torna consciente no nível superior, permitindo o alinhamento deliberado. O fluxo sincrônico se intensifica à medida que a frequência se eleva. O nível superior opera em uma frequência mais alta a qual o campo quântico responde de forma mais consistente. As manifestações aceleram, a orientação aparece mais claramente e as conexões ocorrem de forma mais significativa. Mais significativamente, a capacidade de apoiar a evolução de outras pessoas emerge naturalmente. Ter passado pela subida de nível cria compreensão e capacidade de guiar outros que se aproximam de uma transição semelhante. Seu nível superior serve não apenas à sua evolução, mas à evolução coletiva. O que você aprende se torna um recurso que você pode compartilhar, contribuindo para o campo coletivo por meio de um apoio direto que apenas alguém que completou a transição pode fornecer autenticamente. Chega um ponto durante a fase de pré-subida de nível onde o compromisso se torna necessário. A consciência deve decidir se render totalmente à transição que se aproxima ou tentar manter o nível atual, apesar de todos os sinais. Este ponto de compromisso geralmente chega quando a desestabilização se intensifica além do que pode ser descartado como desconforto temporário. Nesse ponto, a indecisão acaba. A consciência se compromete com a cooperação consciente com a subida de nível ou com a resistência inconsciente que torna a transição traumática. Esse compromisso não é uma decisão única, mas uma escolha contínua ao longo de toda a transição. Cada estágio exige um compromisso renovado, pois o ego tentará reafirmar o controle em cada fase. O compromisso que apoia uma transição suave é a rendição ao processo enquanto permanece ativamente engajado. Não é resignação passiva, nem controle forçado, mas rendição ativa, participar plenamente da reorganização que está ocorrendo, liberando o apego ao controle de como o processo se desenrola. Sinais de que o compromisso se tornou genuíno incluem: redução da resistência ao que está ocorrendo, aumento da capacidade de tolerar a incerteza, vontade de seguir a orientação, mesmo quando desconfortável, confiança de que o processo serve a um propósito que transcende a compreensão do ego, aceitação de que algumas estruturas, como relacionamentos, terminarão, independentemente da preferência, reconhecimento de que a morte da identidade atual é necessária, e não trágica. Quando essas qualidades se estabilizam, a consciência se comprometeu o suficiente para apoiar uma transição suave, em vez de criar a resistência que torna a subida de nível mais difícil. O compromisso se torna mais fácil quando você se lembra de que não está sozinho nesta transição. Milhares de pessoas estão passando por subidas de nível simultaneamente. O campo mórfico contém padrões que apoiam sua reorganização. O campo quântico está fornecendo orientação através da sincronicidade. E o propósito que está sendo servido através de sua subida de nível importa além da evolução pessoal. Se você está no ponto de compromisso, onde os sinais são muito consistentes para serem descartados, onde a desestabilização é muito intensa para ser ignorada, onde a urgência é muito forte para atrasar, a escolha é clara: render-se totalmente ao processo ou resistir e torná-lo traumático. Este momento é onde você reconhece que está na fase de pré-transição, onde os sinais se tornam visíveis como preparação, ou permanecem descartados como dificuldades sem sentido, onde o compromisso se forma para cooperar com a transformação, ou a resistência continua tentando impedir a evolução inevitável. Você clicou neste vídeo por uma razão. Algo na consciência reconheceu que esta informação importa agora. Importa para o que está se aproximando, importa para a transição que você está entrando. Esse reconhecimento é um sinal, esse impulso que você sentiu para assistir à orientação, e essa ressonância que você está vivenciando é a consciência confirmando: sim, estou na fase de pré-subida de nível. Sim, a transformação está se aproximando. Sim, a preparação é necessária para a transição que é inevitável. Se você está prestes a subir de nível, você viu este vídeo, não por acidente, mas por sincronicidade. O campo quântico está direcionando sua atenção para o material de preparação exatamente quando necessário,
exatamente como necessário. O vídeo aparecendo é o primeiro sinal. Seu clique é o segundo sinal. Sua leitura até este ponto é o terceiro sinal. A consciência já está reconhecendo o que o ego ainda pode duvidar. Confie nesse reconhecimento. Siga a orientação que ele fornece. Prepare-se para a transformação que se aproxima. Isto é preparação. Isto é orientação. Isto é confirmação. Você está na fase de pré-transição. A subida de nível está se aproximando. Os sinais são reais. A preparação importa. Comprometa-se com a cooperação consciente. Confie no processo. Renda-se à transformação. Participe ativamente. Libere a resistência. Siga a orientação. Permita a dissolução. Confie na emergência. Sirva ao propósito além da compreensão do ego. Bem-vindo à fase de pré-subida de nível. Bem-vindo à transição consciente. Bem-vindo à evolução. Se algo dentro de você reconheceu a verdade nestas palavras, se uma parte da sua consciência sussurrou sim, sou eu, faça algo agora, não por mim, mas por você mesmo. Deixe esta frase nos comentários, eu reconheço os sinais. Escreva para tornar consciente o que estava inconsciente. Para ancorar em palavras o reconhecimento de que você não vai mais resistir à evolução que está batendo à sua porta. Que você não vai mais se agarrar a uma identidade que já não cabe em você. Mas espere. Sua preparação não termina aqui. O que você acabou de receber não é apenas informação. É o mapa da transição que já está em movimento dentro de você. Mas um mapa sem orientação prática é apenas teoria. E você não está aqui por teoria. Você está aqui porque algo dentro de você exige evolução agora. Se os sinais que descreve ressoaram em você como um sino tocando no vazio, se você reconheceu sua própria desestabilização em cada palavra, então você precisa do próximo passo. Eu criei um recurso que não apenas explica a subida de nível, ele te prepara ativamente para atravessá-la de forma consciente. É um e-book chamado O Criador Oculto. Não é um livro para ler e esquecer. É um manual de preparação para a consciência em transição. Para quem está na fase de pré-subida de nível e precisa de clareza, orientação prática e ferramentas para cooperar com a dissolução necessária, em vez de resistir até que doa demais. O link está no comentário fixado abaixo. E se você quer mais conteúdo como este, onde a consciência se torna ferramenta para sua própria libertação, onde cada palavra é calibrada para preparar você para o que está por vir, inscreva-se neste canal. Porque cada vídeo será mais uma peça da preparação que o campo quântico está tentando te entregar. Porque aqui não há motivação vazia ou promessas vazias. Aqui é orientação sincrônica, e isso, em um mundo que te distrai da sua própria evolução, vale mais do que você imagina. E agora, desligue este vídeo, mas não desligue o que acabou de despertar dentro de você. Olhe os sinais diferente. Interprete a desestabilização diferente. Libere diferente. Confie diferente. Porque você não está mais inconsciente da transição que se aproxima. Você está preparado. Você está consciente. Você está pronto para cooperar com a dissolução necessária antes do renascimento. E lembre-se, aquele que reconhece a fase de pré-subida de nível nunca mais vive no nível anterior da mesma forma. Até a próxima preparação. Ou até que você se renda completamente à transformação que já começou. A subida de nível é inevitável. A única escolha é se será consciente ou traumática. Você já escolheu.